Existe uma equivalência entre sentenças lógicas e teoria dos conjuntos, que pode ser traduzido pela seguinte tabela, onde P é a sentença x pertence a A e Q é a sentença x pertence a B. Se eu tenho a sentença P implica em Q, é equivalente à teoria dos conjuntos, A está contido em B. Porque se A está contido em B, então se x pertence a A, então x pertence a B. Se eu tenho a sentença P e Q, em teoria dos conjuntos é equivalente a intersecção B. Porque se x pertence à intersecção B, então x pertence a A e x pertence a B. Se eu tenho a sentença P ou Q, em teoria dos conjuntos equivale a A união B. Porque se x pertence à união B, então x pertence a A ou x pertence a B. Se eu tenho uma sentença que é tautologia, então em teoria dos conjuntos equivale ao conjunto universo. Se eu tenho uma sentença que é uma contradição, então, em teoria dos conjuntos, equivale ao conjunto vazio. Se eu tenho uma sentença não P, equivale, em teoria dos conjuntos, ao complementar de A. Porque se x pertence ao complementar de A, é porque x não pertence a A. Se x não pertence a A, então eu tenho não P. Se eu tenho a sentença P e não Q, equivale, em teoria dos conjuntos, a A menos B. Porque se x pertence a A menos B, então x pertence a A e x não pertence a B. Se eu tenho complementar de A em B, por sentença eu tenho P implica em Q e Q e não P. Essa sentença aqui equivale, em teoria dos conjuntos, ao complementar de A em B. Por quê? Para usar esse símbolo, eu vou ter que A está contido em B, ou seja, se x pertence a A, então x pertence a B. E, além disso, se x pertence ao complementar de A em B, então x pertence a B e x não pertence a A. Se eu tenho a sentença P e não Q, ou Q e não P, equivale, em teoria dos conjuntos, à diferença simétrica de A por B. Porque se x pertence à diferença simétrica de A por B, então x pertence a A e x não pertence a B, ou x pertence a B e não pertence a A. As leis de Morgan, sentença, são equivalentes a leis de Morgan em teoria dos conjuntos.